A série animada de Fiona e Cake, o spin-off de Hora de Aventura que reimagina os personagens Finn e Jake nas suas versões femininas, representa um passo muito importante para essa franquia, que é uma das maiores da Cartoon Network. Seria muito provável que o universo a céu aberto como o mundo de O, um mundo grande o suficiente por si próprio, onde praticamente tudo existe, tudo pode existir, seria reinterpretado como parte de algo maior naquilo que está em moda atualmente na cultura pop, multiverso. Não são raros os produtos de mídia, sendo eles parte de uma franquia maior ou não, que estão alavancando esse conceito. Desde o Homem-Aranha no Aranhaverso, passando por Rick e Morty, por aquela coisa inútil que foi o desenho da Velma, e até chegar ao Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo de 2022, a cultura pop passa mais uma vez por um processo de reflexão sobre os limites da sua própria linguagem, sobre até que ponto a gente consegue reproduzir visualmente o imaginário de um público, estimulado desde cedo a reproduzir suas fantasias em fanfics, fanarts, cosplays e outros pilares da cultura geek. Quando Matrix começou a bombar lá no início dos anos 2000, a discussão era sobre qual seria a fronteira entre real e virtual dali para frente. Até que ponto podemos considerar o mundo material que vivemos como verdade absoluta? Se a identidade que assumimos na internet, no universo digital, pode ou não ser considerada mais autêntica do que as máscaras que vestimos no cotidiano? Eu posso até estar errado, mas parece que hoje, na década de 2020, essa fronteira foi tornando-se tão tênue que essa discussão acabou perdendo sentido. O mundo real e o mundo virtual se tornaram coisas tão mescladas que agora um se tornou uma mera versão alternativa do outro, uma possibilidade de realidade que o outro pode ser. Ou seja, real e virtual se tornaram basicamente duas realidades mútuas que fazem parte de algo bem maior. E é isso que vemos em Fiona e Cake. O primeiro episódio inicia-se com Fiona sonhando em ser uma heroína que luta ao lado de Cake de um tal de príncipe de gelo, basicamente tudo aquilo que o Finn já é no seu próprio universo, e em questão de segundos ela acorda para um mundo real chato e monótono que vive, pulando de emprego em emprego, tentando pagar aluguel, sobrevivendo com seus péssimos salários, vivendo basicamente uma vida dita normal. Todos os figurantes que passam ao seu redor lembram vagamente os personagens recorrentes da série original de Hora de Aventura, alguns já conhecidos como Marshall Lee, o Gary Prince e as versões masculinas da Marceline e da Princesa Jujuba, o que denuncia desde os primeiros sinais a artificialidade que rodeia este mundo, denunciando que esta é uma mera cópia do mundo oficial de O, se é que podemos usar esse termo nesse contexto. O quarto episódio do spin-off acabou confirmando isso. A gente sabia até então que Fiona e Cake eram frutos da imaginação maluca do Rei Gelado, porém é revelado que na verdade elas foram criadas pelo Prismo como parte de um universo paralelo ao universo oficial da série, e que a mente do Rei Gelado foi usada apenas como uma espécie de HD externo. Como o Rei Gelado voltou a ser o Simon depois da coroa ser digerida no estômago do Golby, o universo mágico de Fiona e Cake se transformou do mundo monótono que conhecemos no primeiro episódio. Uma coisa que o spin-off se assemelha com o Homem-Aranha no Aranhaverso, muito mais do que com qualquer outra obra com a mesma temática, é um constante questionamento sobre se essas múltiplas possibilidades e versões alternativas daquilo tido como oficial são legítimas ou não. Em palavras mais simples, se o mundo de Fiona e Cake é canônico ou não. Se você olhou para esse caravelo e se lembrou automaticamente do Miguel O'Hara, saiba que isso não é uma mera coincidência. O deslocamento do indivíduo em relação ao cotidiano que vive se torna um questionamento válido, ao passo que esta mesma realidade é interpretada como não canônica por alguma autoridade ou por algum livro de regras abstrato, alimentando ainda mais a sensação do indivíduo de que aquele não é e não deveria ser o seu lugar. Dessa forma, porém, a questão que pode ser discutida é se realmente justificável aniquilar a existência desse mundo ou até do próprio indivíduo apenas e unicamente por causa disso, como se ser não canônico, ser um desajustado ou uma erva daninha fosse um pecado que merece ser pago com a morte. Did you know that any plant can be considered a weed? What? That doesn't sound right. Raspberries, roses, elms, all weeds, in the wrong context. In here, these guys are chill and harmonious, like beautiful misfits.
O desfecho de Fiona e Cake lá no último episódio é algo totalmente esperado. O vilão é derrotado, o mundo imperfeito, entre aspas, dos personagens passa a ser canônico, apesar de ainda existir todo aquele discurso de aceitar-se do jeito que é, de que está tudo bem ser não canônico, seja lá o que isso significa, mas fica aberta uma questão: o que contribui um multiverso no imaginário de Hora de Aventura? A gente já sabe que os desenhos simplesmente não têm limites. No mundo de O, qualquer tipo de monstros ou criaturas bizarras pode estar se habitando ali, desde pessoas feitas de doce a gansos falantes, e esse universo sempre tem, e provavelmente sempre terá, uma nova história para contar. É exatamente por isso que, mesmo depois do fim da série original com suas 10 longas temporadas, esse mundo precisa estar provando constantemente a sua riqueza fantástica e testando cada vez mais os limites da capacidade criativa dos roteiristas. Eu tinha falado algo muito parecido no meu vídeo sobre a segunda temporada de A Casa Coruja, sobre como os vilões principais dessas animações da década passada se apresentam quase como uma tentativa de impor um limite a esses mundos. Gravity Falls parou na sua segunda temporada, não teve reboot, não teve continuação, não teve spin-off. A Casa Coruja mesmo foi simplesmente jogada para escanteio pela Disney, com uma terceira temporada feita às pressas, mas com Hora de Aventura, porém, foi diferente. O Golby, o personagem que deveria simbolizar o fim do universo do desenho, serviu apenas como uma forma de expandi-lo. Eu cito novamente esses vilões onipotentes porque eles têm algo muito em comum com o próprio conceito de multiverso e o seu uso como instrumento narrativo. Ambos agem como metáforas para a própria arte de criar universos ficcionais, universos estes que podem ser destruídos, reconstruídos e repensados de qualquer outra forma. O Prisma é um ótimo exemplo disso. Ele é uma entidade cósmica que cria multiversos através do desejo das pessoas, como Fall World, que o Finn desejou na série original e que é um dos primeiros mundos visitados por Fiona e Cake. Ele acompanha todos os multiversos que criam uma tela de televisão gigante, e é visível como isso parece ser o seu principal entretenimento. O Prisma carrega o símbolo da multimedialidade por ter o poder de assistir e acompanhar qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar 24 horas por dia, como se o mundo ao seu redor fosse apenas um grande Big Brother, como se o mundo material fosse um produto de mídia, uma ficção que pudesse ser assistida na tela de um celular ou de um computador. Em uma era pós-moderna, onde podemos escolher as identidades que desejarmos, onde, pelo menos na teoria, temos infinitas possibilidades de escolha, tudo acaba mostrando-se como uma versão alternativa, uma recriação, uma reimaginação de outra coisa que já existe, sem sabermos qual de fato é a versão original das coisas, o que é canônico, o que é oficial ou não. Independente se isso é algo bom ou não, por razões X ou Y, Fiona e Cake é um dos vários mundos que Hora de Aventura poderia ser. Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.